Questão 7. Em um município, sabe-se que 1 em cada 16 habitantes vive em área de risco. Desse modo, é correto afirmar que, do número total de habitantes, correspondente àqueles que não vivem em área de risco, é. Então, a questão, ela pede que você dê uma resposta em forma de porcentagem, mas ela dá a seguinte informação para você. Você tem uma quantidade de habitantes aqui. E ele forma 1 para cada 16 habitantes. Segundo ele, vive em área de risco. E a pergunta é: qual é o percentual dos habitantes que não vive em área de risco? Então, a pergunta é exatamente o oposto do que ele informou. Ele informou a relação dos que vivem e pede a relação dos que não vivem. Então, vamos analisar da seguinte maneira. 1 para cada 16 habitantes significa o seguinte. Se eu considerar 16 habitantes como sendo o meu total, ele vai representar para nós 100%. Portanto, de cada 16 habitantes, representam 100%. Agora, vamos interpretar essa informação. Se 16 representa 100%, o valor número 1, habitante, vai nos representar X%. Perfeito? Então, se nós fizermos a regrinha de 3, nós vamos encontrar que x vezes 16 é igual a 100 vezes 1. Portanto, x será 100 dividido por 16, que é o mesmo que dividir 50 por 8, que é o mesmo que dividir 25 por 4. Nós estamos simplificando as frações para trabalhar com números menores. Perfeito? Então, vamos dividir o número 25 por 4. Ora, 25 dividido por 4, 6 vezes 4, 24. Para 25, falta 1. Como acabaram-se as casas, coloca-se um 0 e joga-se a vírgula no quociente. 4 por 10, 2 vezes 4, 8. Para 10, faltam 2. Baixa-se um 0, 20 por 4 dá 5 e sobra 0. Conclusão. 6,25 é o percentual dos que vivem em área de risco. Vivem em área de risco. Só que o problema pede que você marque no gabarito os que não vivem em área de risco. Então, eu tenho que descontar 100%. Ora, 100% menos 6,25. Veja bem, se fosse 100 menos 6, daria 94. Tira 0,25, você vai encontrar 93,75%. E isso nós teremos na alternativa letra C. Muito bem.
Você poderia ter feito essa mesma questão de uma forma mais rápida. Pensa comigo. Se 1 para cada 16 habitantes vive em área de risco, a diferença de 1 para 16 equivale a 15 habitantes. Então, você poderia ter construído a regra de 3 da seguinte maneira. Se 16 habitantes é o total, corresponder a 100%, 1 para 16 faltam 15. 15 habitantes vai corresponder a X%. Isso quer dizer, então, que ao fazer a conta, X vezes 16 igual a 100 vezes 15. Em outras palavras, você vai ter 100 vezes 15, 1.500, dividido por 16, você vai encontrar 93,75. Então, você faria uma regra de 3, encontraria já direto 93,75, sem ter que precisar fazer essa conta final. Os dois caminhos te levam à solução. Só que talvez esse aqui vai te levar a uma solução mais rápida, pelo fato de ele estar pedindo os que não vivem em área de risco. Então, questão 7, alternativa letra C.